Olá a todos e bem-vindos ao Cozido à Portuguesa, ao flash diário da Rosa Mecânica, que até ao dia das eleições autárquicas ajudará a fazer a análise local de algumas das mais interessantes disputas no país e nas ilhas, sempre com a ajuda dos maiores especialistas lá da terra e hoje com uma nuance muito especial. Nós temos sempre os maiores especialistas e que especialistas temos hoje. Tentem arranjar melhor, não conseguem. Isto tudo enquanto tentamos descobrir já agora qual é o melhor cozido do nosso Portugal e assim chegados ao dia das eleições, pelo menos não será perdido tudo. E pelo menos ficamos a saber onde é que andam os melhores cozidos do nosso país e os nossos seguidores habituais ficam agradecidos, os amigos são para as ocasiões. O meu nome é Bruno Martinho e tenho comigo hoje o inqualificável Henrique Canha. Henrique. Olá Bruno, olá a todos. Hoje a nossa convidada e comentadora especial é a incrível Maria Manuela Leitão Marques. Alguns de vocês podem conhecê-la por ser ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa ou por ser uma das atuais... A gente vai cortar isto, peço desculpa. Ou por ser uma das atuais deputadas eleitas pelo Partido Socialista. Foi também entrevistada nossa para o nosso podcast e, como tal, nós achamos e sabemos que isto a torna uma especialista sobre tudo. Cara Maria Manuel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Primeira e mais importante pergunta: onde é que se come o melhor cozido à portuguesa no nosso país? Não sendo na casa da minha avó, que infelizmente já não existe, nem a minha avó nem a casa, onde se comia o melhor cozido à portuguesa, especialmente no dia de Páscoa, era o nosso prato de família, porque o cozido à portuguesa depende da qualidade dos enchidos, fundamentalmente. Quando eles são caseiros, o cozido é melhor. Fora isso, escolheria as furnas nos Açores, com uma especial homenagem a esta região, que é, sem dúvida, uma das poucas que em Portugal preservou o seu património e a sua arquitetura, talvez porque não foi sujeita à pressão do turismo na década em que o turismo estragou muito da nossa paisagem. Maria Manuel, diga-nos onde é que está. Olha, eu estou em Alcaidão com a Clarice. Clarice é uma das nossas autarcas, presidente de junta de freguesia, é uma amiga também. Tornámos amigas quando eu levei as presidentes de junta de freguesia a Bruxelas, provando que elas existem, que existem mulheres disponíveis para este trabalho e durante a pandemia acompanhei o que foram estas heroínas. Nunca ninguém falou nelas e neles também muitos presidentes, porque foram, na verdade, governo de proximidade, que levou comida a quem não podia sair para comprar, que assegurou que o lixo saía, que assegurou que as pessoas tinham acesso a remédios. Muito do trabalho que permitiu manter alguma qualidade de vida no território foi feita pelos nossos e pelas nossas autarcas de freguesia. Eu, no meu grupo WhatsApp que mantive com estas presidentes, pude acompanhar as dificuldades e como elas foram superadas no dia-a-dia. Por isso hoje escolhi aqui o concelho da Figueira da Foz e a freguesia de Alcaidão como uma espécie de homenagem às nossas presidentes. E em especial à Clarice, que está aqui connosco. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Clarice, muito obrigado por estar aqui connosco, também é um prazer recebê-la e já agora também lhe passo a bola e pergunto, quando nós formos aí ao Alcaidão, onde é que se come o melhor cozido? Bom dia a todos, desde já é uma honra e um prazer estar aqui com a doutora Maria Manuela e realmente a doutora Maria Manuela é uma pessoa também muito próxima de nós e realmente criámos um laço de amizade depois da nossa ida a Bruxelas e tínhamos tantos projetos, tantos eventos programados para realizar em cada freguesia das nossas colegas, não conseguimos realizar, mas havemos de realizar e é uma honra recebê-los aqui no nosso Alcaidão. Eu também vou ser sincera, cozido eu realmente só como em casa da minha mãe, que é o melhor, para mim é o melhor, realmente é o melhor cozido, e como eu nunca fui aos Açores, mas se calhar vou tentar arranjar umas férias para ir provar o cozido lá nos Açores, mas para mim o melhor é o da minha mãe, sendo que no Alcaidão é o arroz de carneiro, que é típico aqui da nossa freguesia. Clarice, Clarice, onde é que é a casa da sua mãe?
Eu não posso dizer qual é, mas depois Clarice, é que a Clarice... Exatamente. Campos de arroz, o arroz carolino, o nosso famoso arroz carolino e o melhor arroz doce. A Clarice meteu-se num sarilho porque eu sou frequentador da Marinha das Ondas, que é uma freguesia aí vizinha, onde reside a minha sogra, portanto é perto mais para estar a dizer coisas dessas, portanto, sim, a Clarice... E se calhar somos familiares, que temos família na Marinha das Ondas. Então pronto, depois falamos disso. A Clarice meteu-se em sarilhos e meteu a sua mãe em sarilhos. Ok, vamos a isto. Isto é muito engraçado de se ver que ao longo das nossas entrevistas a casa da mãe ou da avó é sempre onde há o melhor cozido. Tem sido a esmagadora maioria das respostas. Indo agora para a parte da política, porque este na verdade é um show de culinária que fala de política, eu queria perguntar sobre este ano de eleições, se será um possível reforço de câmaras para o PS, mas também tendo em conta que há uma emergência de novos atores locais, como a Chega e a Iniciativa Liberal, o que é que isto pode significar? Podem partilhar connosco a vossa visão sobre o que é que se afigura para a política autárquica nacional? Ou, em suma, em jeito de culinária, como é que se vão cozinhar as eleições por cá? Eu acho que, em lugar, há um certo privilégio dos incumbentes que se portaram bem durante a pandemia, ou seja, dos presidentes e das presidentes que estão nos vários órgãos autárquicos neste momento e que se recandidatam. Se o seu comportamento na pandemia foi um comportamento de proximidade, um comportamento visível para a qualidade de vida e para o bem-estar das populações, eu acho que isso vai ser reconhecido nestas eleições. Os incumbentes têm sempre privilégios, mas desta vez vão ter mais do que aquilo que é costume. Mas há novos atores e há também presidentes que não se recandidatam e aí o resultado fica sempre incerto, porque nestas eleições a votação é sobretudo nas pessoas e muito mais do que nos partidos. Há freguesias, eu, por exemplo, os meus avós, a minha avó do cozido, vive numa freguesia onde improvavelmente ganha o CDS. Não ganha o CDS, ganha o António, que é um presidente muito querido e amado por toda a gente, e que nem sei se ele é do CDS, mas na verdade candidata-se nesta lista, apenas para dar um exemplo de que o voto aqui é um voto muito pessoal. E portanto eu acho que o impacto dos novos partidos talvez se torne mais visível numas eleições legislativas do que numas eleições autárquicas. Mas vamos ver, é possível que nas grandes cidades haja um voto mais visível nos dois partidos que referiram, porque o voto nas grandes cidades é menos um voto que vota-se menos no candidato ou na candidata do que nas zonas mais onde a proximidade é maior. Clarice, e como é que isso se faz sentir aí na Figueira da Foz com a passagem de uma estrela cadente que está a alterar completamente aí a configuração de umas eleições que não se antecipavam assim tão imprevisíveis? Eu não sei, ainda não a vi passar, sinceramente. Fala-se, mas ainda não a vi passar. Não a vi brilhar, não. Eu acho que, como é que eu ia dizer? Vem aqui um bocado fazer uma mexida, mas não estou preocupada. Acredito no trabalho que fizemos, tanto enquanto Câmara e enquanto freguesia, e não podemos esquecer que tivemos 4 anos, foram 4 anos de tudo e mais alguma coisa. Nós, pelo menos, Conselho da Figueira da Foz e Freguesia de Valqueidão, tivemos em 2017 os incêndios, em 2018 o Leslie, tivemos o Elce em 2019, passou por aqui e deixou também umas marcas, e a partir de 2020 tivemos uma pandemia. E apesar disso tudo, de todos estes contratempos, ainda conseguimos fazer obras, conseguimos aproximar ainda mais da população, e eu acho que o nosso trabalho está à vista. E eu, em particular, acredito que está à vista de todos e, portanto, é como diz a Maria Manuela, as pessoas aqui votam mesmo muito mais nas pessoas, muitas vezes, do que mais no partido.
e, portanto, eu acredito que o Carlos Monteiro, candidato à Câmara, seja o nosso candidato, porque é um candidato que é da terra, conhece todos os recantos, não é só agora. Eu já conheço o Carlos Monteiro desde a Associação de Pais, portanto há mais de 10 anos, e sempre teve uma participação na vida de escolas, de todos. Portanto, acredito na vitória aqui no Conselho e na freguesia. Então, tenho uma pergunta para ambas. Perante este cenário que ambas fizeram, a nível mais global e a nível mais local e ultralocal, no caso do Alqueidão, o que é que seria um bom resultado para o Partido Socialista, a nível nacional e na Figueira da Foz em concreto? Eu acho que um bom resultado para o Partido Socialista seria ter o mesmo número de câmaras que teve, porque eu acho que o resultado anterior do Partido Socialista foi muito bom. O Partido Socialista tem mais de 10 mil autarcas eleitos e o resultado, como nos lembrar, eu estava no governo na altura, foi surpreendentemente bom. E, portanto, se o PS mesmo perca umas e recupere outras, mas se tiver aproximadamente o mesmo resultado, terá um excelente resultado. For melhor que isso, enfim, ótimo. Mas mesmo manter este nível será um bom resultado. Para mim, na Figueira, seria o resultado, no mínimo, o resultado que tivemos há 4 anos. Ganhámos 12 freguesias, agora era ganhar as 14. E aqui no Alqueidão é manter a maioria. Perguntando agora no outro sentido, o que é que seria um mau resultado? Ou há maus resultados, neste caso? Sim, um mau resultado seria descer significativamente, seria perder Lisboa, perder outras grandes cidades, seria com certeza um mau resultado. Não creio que isso afete o governo, mas não seria um bom resultado, não é? Não somos daqueles que ganhamos sempre, não é? Há partidos que ganham sempre. Nós costumamos ser um bocadinho mais honestos e reconhecer quando ganhamos e quando perdemos. Clarice? Um mau resultado? Um mau resultado Pois. Era eu perder. É justo, é justo. Para mim, um mau resultado perder. Pegando só aqui numa coisa que a Clarice disse, que eu achei muito interessante, que é o facto da Figueira da Foz ter tantas freguesias. Mesmo assim, dá um número muito significativo de freguesias. Atualmente há muitos municípios que com a alteração, com a Lei Relvas, viram uma redução do número de freguesias e o PS agora voltou a alterar, permitindo que muitas dessas freguesias regressem. É da vossa opinião que temos municípios a mais ou municípios a menos? Temos freguesias a mais ou temos freguesias a menos? Há aqui um excessivo fracionamento dos espaços, há excesso de freguesias? Qual é que é o vosso entendimento? É uma pergunta que eu acho interessante, no sentido em que... Eu acho uma pergunta muito interessante, que é assim, e não tem uma resposta única. Digamos assim, por um lado, é boa a concentração, porque as exigências hoje, as tarefas, aquilo que se exige a um autarca, muitas vezes exige cooperação, não pode ser feito apenas numa freguesia e no fundo, os desafios são iguais para muitas freguesias e, portanto, se elas trabalharem em conjunto, poderão dar conta do recado mais facilmente, concentrando numa determinados recursos e partilhando com outras. Portanto, nesse aspecto, a fusão de algumas freguesias foi muito bem feita, incluindo nas grandes cidades como Lisboa, e vemos isso. Mas, por outro lado, por exemplo, vim agora da Ilha das Flores, cheguei na segunda-feira passada, e quando olho para a Ilha das Flores é um bom exemplo, mas há outras partes do território continental que são semelhantes. A Ilha das Flores tem 2 concelhos, As Lajes e Santa Cruz. Se olharmos para a população, ou para o corpo, se quisermos, nenhum daqueles concelhos justifica a existência de um concelho, olhando apenas para a população. Mas se não existissem esses 2 concelhos na Ilha das Flores, ou se o Corvo não fosse concelho, provavelmente aqueles territórios estariam muito abandonados, porque a distância entre eles é muito grande. E, portanto, a existência de poder autárquico num determinado território, quando ele, apesar do número de habitantes, está muito separado dos territórios vizinhos, é uma condição da sua sobrevivência e de fixação de população nesses territórios, que eu creio que é um objetivo nacional. E eu agora vou falar-vos
um bocadinho, num discurso um bocadinho anti-lisboeta, mas não o entendam assim no mau sentido. Eu acho que muitas vezes nós vemos algumas obras feitas por autarcas que pensamos, enfim, foi um exagero, e essa cultura de fazer obra física só é qualquer coisa e já lá vamos, que devemos ultrapassar nos próximos anos, porque os grandes desafios dos autarcas já não estão nas obras. Eu sei que a Clarice tem uma ponta aqui há 50 anos para fazer, mas há questões pontuais. Mas fora essas questões pontuais, os grandes desafios não estão nas obras, estão na qualificação das pessoas, estão na atração de pessoas qualificadas para o seu território, estão nos investimentos inovadores que atraem essas pessoas, estão na info-inclusão das pessoas, e essas é que deviam ser as promessas. Mas, apesar disso, devemos reconhecer que sem poder autárquico, o país seria um deserto, porque o desconhecimento que há, às vezes, da realidade nacional, e eu já fui ministra e falo com conhecimento de causa, e tenho muitos exemplos nas minhas memórias que um dia de escrever, é enorme. E, portanto, o país não seria, muitas das nossas populações não teriam hoje um sítio onde fazer ginástica, um centro de saúde, um posto de atendimento ao cidadão, se não fossem os autarcas a lutar por ele. E essa qualidade de vida que ainda permite ter um território relativamente equilibrado é devida ao poder autárquico que criamos, que é um pilar da democracia e, além de um grande pilar da democracia, é um grande pilar da coesão territorial e de um certo equilíbrio. É por isso que também sou a favor da regionalização, já fica dito. No seguimento disso, tinha uma pergunta para as duas. Há uma marca comum da governação autárquica socialista, ou estamos perante um âmbito local e exigir uma ação tão pragmática que a carga ideológica associada à governação é menor e menos importante? Sim, a carga ideológica na pergunta vem a resposta, mas eu acho que e tem que haver mais. Acho que sempre tem que haver uma diferenciação, porque um território como Santa Cruz das Flores, voltamos às flores, não exige o mesmo que um território como a Figueira da Foz ou Coimbra ou Lisboa. São territórios que exigem marcas de governação distintas para responder às necessidades da sua população. Eu creio que há uma marca comum no investimento nos transportes públicos, na ação social e na educação, isso é visível em muitos territórios, mas tem que haver mais. Tem que haver mais marcas comuns, tem que haver mais partilha. No nosso grupo WhatsApp de presidentes, eu vi muitas vezes que as nossas autarcas se entreajudavam umas às outras, mas sentia falta de uma ajuda mais organizada, até a nível nacional, que pudesse dar ideias, que pudesse resolver problemas, muitas vezes a interpretação da lei que pode ser a vacina dos cães, ou outros semelhantes, não é, Clarice? Que por lá passaram, e essa entreajuda em rede, uma plataforma com ideias que possam ser lançadas num lado e no outro, por exemplo, competências digitais para as pessoas mais idosas, que é alguma coisa de que falámos também, essa também devia ser uma marca comum para os autarcas socialistas. Portanto, há muito trabalho que ainda devemos fazer no Partido Socialista. Temos muitos autarcas e são uma força tão grande em termos de levar a política às pessoas, de combater o populismo, de combater aquelas ideias fáceis, que vimos agora na pandemia, a dificuldade de explicar às pessoas a política desdobrada de forma simples, e eu acho que aí nós não aproveitamos bem. Temos um potencial muito grande, mas que não está a ser muito utilizado. Clarice... Eu concordo com... Diga. Não, força, Clarice, era isso mesmo. Estava a dizer que concordo com a Maria Manuel, realmente há umas marcas comuns, não é? Saúde pública para todos, educação para todos, transportes para todos, há essa marca em comum, mas realmente nesta pandemia o nosso grupo de WhatsApp, voltamos sempre ao mesmo, e acredito que foi sem dúvida uma grande interajuda, porque temos freguesias completamente diferentes. Eu lembro de uma freguesia
penso pelo lado da Guarda, que tem 100 habitantes ou pouco mais, tem uma realidade completamente diferente de uma freguesia perto de Coimbra e, portanto, conseguíamos partilhar ideias, tirar dúvidas, mas ainda falta ali realmente uma interpretava a lei de uma maneira, outra de outra forma, e isso sentimos um bocado, mas ajudam-nos bastante a tirar ideias, o que é que estamos a fazer, o que é que vamos fazer, mas ainda falta, há mais ainda por fazer, mas temos sempre umas marcas em comum, como é óbvio. Clarice, 3 prioridades para o Alcaidão para os próximos 4 anos. 3. A ponte. Qual ponte? Qual ponte? Depois na Marina das Ondas você não sabe ainda, mas eu vou-lhe explicar. Esta ponte é uma ponte que já a minha avó, não falei da minha mãe, mas da minha avó, já a minha avó e o meu avô falavam nessa ponte. E é uma ponte que vai ligar o Alcaidão a Vila Verde, a Lares, que vai passar pelos campos, passar não é no meio dos campos de arroz, vai atravessar o Rio Pranto e, portanto, faz parte do projeto do Eurovelo. Vai passar a pista circular do Eurovelo e essa ponte vai, de forma significativa, dar mais qualidade de vida aos nossos fregueses, porque nós, do Alcaidão à Figueira, temos cerca de 20 km. Pela ponte vamos passar a ter metade, vamos poupar tempo, vamos poupar quilómetros e, portanto, essa é uma grande prioridade para nós, que já sabemos que já está a concurso, portanto, é uma dessa grande prioridade. Outra prioridade é mesmo investir aqui no turismo, mostrar o que é que há de mais bonito na nossa freguesia. E nós já temos aqui, e eu tenho visto, alguns estrangeiros, inclusive franceses, que querem investir, compraram casas em ruínas e querem investir no turismo rural e, portanto, outro senhor que quer investir no surf, embora seja um bocadinho mais afastado, mas no turismo também rural, e também fixar mais jovens na nossa freguesia, que é muito importante. Muito bem. Eu e o Bruno... E é mais, eu espero que o surf apareça, porque eu e o Bruno, quando formos aí ao Alcaidão, também vamos aproveitar para dar combinado. E o cozido. E o cozido. O cozido já está prometido. Já está prometido, como a minha mãe, está prometido. Eu queria só recuar um bocadinho, porque houve uma coisa que referiram no início, que foi o Covid, e eu queria perguntar como é que o Covid está a afetar a dinâmica da campanha eleitoral. À medida que ela se vai intensificando, vão aparecer novos desafios ou já aprendemos a conviver com o vírus? Eu acho que a gente cada vez mais aprende a conviver com o vírus, quer dizer, estamos a voltar a uma normalidade cuidadosa, enfim, já estamos aqui as duas sem máscara, todas vacinadas, mas ainda viemos com máscara há bocadinho, ainda quando nos encontramos, mas estamos a começar a normalizar a nossa atividade. E esse é um grande desafio que temos agora, não apenas as autarquias, mas todo o governo, de repor uma normalidade diferente nos serviços, em particular nos serviços públicos. Aproveitando algumas experiências que se fizeram ao vivo durante este tempo, mas também eliminando algumas ineficiências que resultavam desta situação particular. Enfim, a Clarice dirá como é que estão a fazer as campanhas. Como é óbvio, afetou um bocadinho aqui, não conseguimos fazer o porta a porta que eu fiz há 4 anos, até porque há 4 anos fizemos as porta a porta e quase ninguém me conhecia, portanto tive que me apresentar, mas agora não podemos esse porta a porta, mas eu acho que, como a Maria Manuela está a dizer, nós estamos a tentar voltar à normalidade possível. Não podemos fazer ações de campanha com tanta gente como desejaríamos, não podíamos convidar e fazer aqueles convívios como gostaríamos de fazer, mas está a correr na normalidade possível e está a correr bem, sim.
Ok. Sem querer dizer que haja maus cartazes e má propaganda, não há. Ambas têm algum tesourinho que nos levem a correr para a internet? Alguma coisa aí na Figueira ou a nível nacional que nos queiram chamar a atenção para nós irmos a correr à procura? Há muito que passa nas redes sociais de cartazes que jogam com o nome da terra, que às vezes não é o mais inspirador ou que se presta a outras interpretações. E há aquele célebre cartaz, até é de PS, portanto estamos à vontade de que é o marido que vota nele, que é o marido da Lara, mas De olha, óbitos, eu sim. vou ter uma interpretação positiva, porque é a primeira vez que vejo um cartaz que diz assim, é o marido da... Porque a mim já uma vez me puseram num título de uma entrevista à Visão, é a mulher de Vital Moreira, que eu achei uma coisa verdadeiramente horrível, porque eu estava a dar a entrevista pelo meu trabalho como secretária de Estado na altura e tinha trabalho suficiente para mostrar, mas o título foi esse. Enfim, eu e a entrevistadora Ana Mota Ribeiro reclamámos, mas sem sucesso, mas foi esse. Portanto, ter o marido da Lara, quer dizer, até pode ser visto de uma forma positiva. Mas eu quis dizer alguma coisa sobre os cartazes, porque na verdade é uma coisa que eu não sei, os nossos criativos estão com pouca imaginação. E depois, quando aparece um partido com mais imaginação, ganha com isso, não é? Porque os cartazes, na bocado estava aqui a dizer a Clarice, o cartaz dela deve ser a ponte. Pronto, há 50 anos que esta freguesia espera por uma ponte. Ela prometeu empenhar-se pela ponte, fazer a ponte, já está o concurso aberto. O cartaz dela, todo sabe que a Clarice não vai fazer só a ponte, vai fazer tudo o que fez e mais a ponte. Mas seria a imagem dela, seria aquilo pelo qual ela pode ser controlada. Os cartazes que dizem mais, melhor, a primeira, somos, libertar, amar, estou a dizer todos os cartazes que existem por aí, reuni vários, isto não me diz nada como cidadã. Eu hoje olho os cartazes de todos os partidos de Coimbra, não há um que me diga nada como cidadã. Se os cartazes dissessem menos X carros, percentagem, em Lisboa, por exemplo, onde há demais, no centro de Lisboa, ou dissessem 0 cidadãos info-excluídos, ou dissessem mais X casas com renda acessível, ou dissessem mais praças com vida coletiva, uma questão muito importante, ou mais empregos qualificados, quantos? Na verdade, como alguém me dizia, bem, isso não dava porque depois as pessoas iam exigir que o candidato eleito fizesse aquilo que tinha prometido. Bem, mas isso é o que nós esperamos todos, não é? Dar aos cidadãos capacidade de exigir que o candidato eleito faça pelo menos aquilo que prometeu. E podem dizer, isso está no programa. Está no programa que ninguém lê programas. Vocês lembram-se que em 2005 a campanha do PS foi feita com 10 cartazes. Nos 10 havia promessas muito concretas. Um era o cartão de cidadão, outro acho que era a empresa na hora, o emprego. Já não me lembro de todas e não consegui ver os 10 na internet. Mas foi as que me calharam fazer. Com certeza que os 10 não traduziam o programa do PS, mas traduziam propostas concretas que diziam qualquer coisa às pessoas. Nas autarquias isto nem era mais exigível que os cartazes que não traduzissem o programa, mas traduzissem os highlights, as prioridades, como vocês perguntaram à Clarice, e muito bem, o que é que ela quer fazer antes de mais. E eu acho que estes cartazes do mais, amar, libertar, melhor, dar tudo, a primeira, tech cult, há um que diz lá em Coimbra que é tech cult, enfim, são um desperdício e, sobretudo, para nós, cidadãs e cidadãs, devíamos protestar, porque não diz nada nem à minha rua, nem à minha freguesia, nem à minha cidade, nem ao meu concelho. Eu, relativamente aos cartazes, realmente o que ele me chamou mais... também é outra coisa. O que me marcou mais foram os de Lisboa, que eram todos, praticamente todos parecidos, não é? E o do marido da Lara, até porque eu há 4 anos, a minha campanha foi, sabe quem eu sou? Não, eu sou o marido, pronto, e do Miguel, que era o meu marido, não é? Portanto, a mulher do Miguel, portanto, quase que dava para fazer um cartaz desses, mas realmente os cartazes apresentam os candidatos, realmente não dizem, não dizem realmente o que nós nos propomos a fazer, e realmente muitas vezes a maior parte das pessoas, poucas leem ainda os programas eleitorais.
Também são escritos para ninguém ler, normalmente. São escritos para compridos. Cara Maria Manuel, cara Clarice, muitíssimo obrigado pelo vosso tempinho para este nosso flash. Quero terminar com 2 perguntas muito rápidas e uma vez mais sublinhar para quem nos está a acompanhar e que não são assim tão poucos, nós prometemos que temos os maiores especialistas e temos mesmo, portanto temos aqui a nossa especialista que ainda tem de explicar qual é que é o melhor cozido que há em Bruxelas, que é uma pergunta que não é assim tão despicienda, que se é que há algum, já percebi, não há nenhum. E agora uma perguntinha para as duas, para encerrar, renovando todos os nossos máximos e maiores agradecimentos. Podem vir comer a minha casa, que eu levo aqui o chouriço caseiro, que Então estou tá a bem. na mala. E nós levamos. Está aceito, está E aceito. também levo o resto é gente lá. E despedindo-nos já com bons cozidos para as pessoas lá de casa. Perguntinhas para vocês, muito rápido, 30 segundos. O que é que vão dizer as capas de jornais no dia 27 acerca das eleições a nível nacional e na Figueira da Foz? Parangona. Deixa a Figueira pode ser capa nessa altura. Eu acho que as eleições autárquicas, mais uma vez, não vão ser lidas, é mais ou menos como as europeias, não vão ser lidas pelas autarquias, vão ser lidas pelo resultado nacional e particularmente pelo impacto que ele vai ter no principal partido da oposição. E essa vai ser a leitura das eleições autárquicas. Na Figueira, espero que diga, Carlos Monteiro ganha as primeiras eleições enquanto candidato a presidente da Câmara e ganha as 14 freguesias, incluído Clarice Oliveira ou Alquedão, com maioria. Pronto, eu confio tanto em ambas, que eu nem sequer vou pegar nos jornais nessa segunda-feira, portanto, para mim... Eu não sei. Eu também não, provavelmente. Eu venho a isto para ficar informado sobre o que é que vai acontecer a seguir. É por isso que nós queremos isto. Uma vez mais, muito obrigado. Até à próxima. Contamos com ambas. Encontramos no Alquedão pouco cozido, em casa No da mãe. Alquedão e noutras coisas que nós temos, noutros cozidos que nós temos preparados para o futuro, depois das autárquicas. Portanto, ficam desde já as duas convidadas, como sempre. Muito obrigado. E bons cozidos. Muito obrigado pela vossa Devemos presença. estar no Parlamento para a normalidade, para já termos visitantes de novo em Bruxelas e a nossa mecânica poder ser feita da Praça do Luxemburgo. Uau. Estamos a controlar o tempo. Adeus e muito Obrigado. obrigado. Adeus e muito obrigado. Obrigado.